Fala pessoal, aqui é o Shin do canal Vivo Japão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco complexo que é sobre os brasileiros no Japão. Imagine que exista uma linha e que nessa linha há dois extremos, né? Um extremo aqui e um extremo aqui. Cada extremo desse é um tipo de brasileiro. Bom, nesse extremo aqui são brasileiros que estudam e falam a língua japonesa, entendem e respeitam a cultura local, mudam a sua forma de viver para se integrar ao Japão, pensam na possibilidade de morar para sempre ou por um longo período no Japão e são independentes de outros brasileiros. Agora, nesse extremo aqui, estão os brasileiros que não falam nada da língua japonesa, sabem muito pouco sobre os costumes e as regras locais, esperam que o Japão mude para recebê-los, pensam apenas em juntar uma grana e voltar para o Brasil e são dependentes de outros brasileiros que moram aqui também. Bom, são dois extremos, né? Não significa que a pessoa tem que ser ou um ou outro. Ela pode ser um pouquinho de cada um também. A pessoa pode ter algumas características desse extremo e algumas características desse extremo. Por exemplo, ela pode falar o japonês mais ou menos, ela tenta seguir a maioria dos costumes. Não significa que a pessoa ou é esse ou é esse, né? Ela pode estar, por exemplo, aqui no meio, mais ou menos, ou pode estar mais pendente para esse lado, ou pode estar mais pendente para esse. Bom, geralmente quando a pessoa chega aqui no Japão, o estrangeiro, né, ela vai estar mais pendente geralmente para esse lado, né? Mas não é errado isso, né? Eu não estou falando que é errado estar para esse lado. Na verdade, a minha intenção com esse vídeo não é falar que um lado está certo e o outro está errado, né? Esse aí são as escolhas das pessoas que estão aqui, né? Cada um vive do seu jeito. Bom, eu já vi pessoas bem-sucedidas dos dois lados, né? E também já vi pessoa dos dois lados, então não tem muito a ver com certo e errado, né? Bom, o meu ponto com esse vídeo é mostrar que dependendo do lado que a pessoa escolher viver, ela vai viver uma vida diferente aqui no Japão. Bom, talvez quem esteja assistindo esse vídeo agora já tenha visto vídeos de outros brasileiros ou outros estrangeiros que moram aqui no Japão, né? E pode ter percebido que a vida que cada um leva é bem diferente, né? Bom, na minha opinião, quem decide viver por este lado, que é o que tenta se adaptar ao Japão, essa pessoa possui maiores possibilidades de melhorar a qualidade de vida e de realmente viver o Japão de verdade. Só que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Por isso que talvez esse grupo seja a menor parte. Bom, por outro lado, viver deste lado é mais fácil, mais seguro entre aspas, né? Mas a pessoa acaba ficando preso em uma bolha, né? Onde ela depende de ajuda para muita coisa. Por exemplo, ela precisa de uma empresa que terceiriza o serviço para conseguir encontrar um emprego, né? Porque essas empresas oferecem atendimento em português, ajudam a conseguir apartamentos mais facilmente e elas dão todo o suporte para a pessoa para fazer, por exemplo, os trâmites do visto, os trâmites na prefeitura, os trâmites no banco, né? Geralmente quem está desse lado também depende mais de outras empresas brasileiras para conseguir serviços, por exemplo, de internet, celular e até para comprar carro também. Elas preferem comprar em comércios brasileiros pequenos, né?
do que em concessionárias japonesas, né? Porque para comprar um carro precisa fazer a documentação, tudo isso tendo um suporte em português fica muito mais fácil, né? Geralmente essas pessoas também preferem colocar os filhos em escola brasileira, né? Porque, bom, é muito mais fácil, né? Em escola japonesa você precisa, os pais, né, aprender japonês, né? Porque vai ter todo o contato com os professores, as reuniões, tudo, e os recados vão vir tudo em japonês, né? Geralmente essas pessoas precisam até de ajuda para ir no hospital, por exemplo, né? Bom, mas tudo isso tem um preço, né? Geralmente a pessoa que precisa de ajuda para tudo, ela tá pagando por isso, né? Então você acaba tendo um custo de vida maior por uma qualidade de vida menor. Bom, com o tempo, muitas pessoas vão percebendo isso, né? E vão se direcionando ao outro ponto. Só que esse outro extremo também tem um ponto negativo, que eu vou explicar agora. São pessoas, né, que ficam obsessivas, pessoas que ficam obsessivas com isso e acabam até renegando as suas origens, né? Por exemplo, para tudo tem que ficar comparando o Japão com o Brasil. Bom, por exemplo, para falar bem do Japão, a pessoa precisa necessariamente falar mal do Brasil. E algumas pessoas desse extremo acabam se achando superior a pessoas desse extremo, né? E isso acaba causando várias brigas, discussões. Por exemplo, acabam achando também que tudo do Brasil é ruim. Bom, esse é um lugar que eu particularmente não quero chegar. Às vezes é necessário sim comparações, mas eu não quero que, por exemplo, o vídeo do canal aqui, do Vivo Japão, seja sempre vídeos falando bem do Japão em detrimento ao Brasil. Bom, eu acredito que eu consigo mostrar coisas boas do Japão sem necessariamente agredir o Brasil, né? Como muitos outros canais fazem, né? Um outro ponto que eu queria chegar com esse vídeo é que por causa desses dois extremos, né, existem muitas brigas na comunidade brasileira do Japão. Talvez antigamente tinha muito mais briga desse tipo, né? Hoje em dia não tem tanto assim, mas ainda existe, né? Bom, concluindo, pessoal, se um dia você encontrar uma pessoa falando muito bem do Japão e outra pessoa falando muito mal do Japão, tente entender que não é que um tá falando a verdade e outro tá falando a mentira. Às vezes os dois podem estar sendo sinceros, mas o que um viveu é diferente do que o outro viveu. O que você vai viver no Japão depende muito do que você quer viver no Japão. Bom, se um dia você ver algum brasileiro falando uma opinião sobre o Japão que você acha que não é certo, ou que você tenha visto outra pessoa falando outra coisa, tente observar o tipo que a pessoa é, e aí você consegue entender o porquê que ela chegou nessa conclusão. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou agora no canal, se inscreva para ter muitos mais pontos de vistas como esse mais elaborados, né? Sobre o Japão e também muitos outros conteúdos. Aqui você vai conhecer o Japão de um ponto de vista mais neutro, assim, onde você mesmo pode tirar suas conclusões sobre o Japão. Então é isso, pessoal. Quem é novo no canal, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau!